Muito bem. Então, a gente acaba essa parte aí e a gente vai ver agora os movimentos internos dentro do judaísmo. A diversidade religiosa, filosófica e política, justamente devido a essa grande ideia, diversidade de ideias que o judeu vai da diáspora e volta. Todo ano eles voltavam para a Páscoa. Aí tem uns que ficaram, não, vou ficar por aqui, né? Aí trazendo ideias, né, de onde ele vinha, a compreensão que ele tinha da Torá, e tudo isso ia criando compreensões dentro de uma mesma fé, porém com compreensões diversas sobre quem era Javé, ou como que se dava a salvação através de Javé e como que eu tenho que ser puro para ser reconhecido por Javé. Se vocês quiserem falar também, não tem problema não, tá, gente? Até me ajuda. Aí nós vamos agora aqui começar com os samaritanos. A Samaria, a gente lê na Bíblia que quando o Josué, né, assume o comando lá, que o Moisés passa o comando para ele, aí ele começa com os 13 filhos lá, deixando para cada um a área que foi dominada, né? Cada um das tribos ficam com um pedaço da Judéia, de Israel, de Judéia não, de Israel. E quando chega o Davi, Davi une todo mundo sobre o mesmo reino. Antes foi o Esaú, não é o nome do primeiro rei? Saul. Então, Saul foi o primeiro rei, mas quem unificou tudo foi Davi. Davi conquista Jerusalém e transfere a capital para Jerusalém, que era uma cidade alta e, portanto, mais estratégica. E o filho dele, da, com a mulher lá, como é que é? A mulher do Urias, o nome da mulher do Urias? Esqueci daquela. Ele manda. Betsabá? É, Era Betsabá? não, não é Betsabá, não. Era aquela que tá tomando banho, que ele vê, né? Aí se apaixona e manda o cara, o marido dela, que era general, lá à frente para morrer. E é com o filho, com ela, que ele tem o Salomão. E através de um golpe de Estado, o Salomão assume. E o Davi já colocava um peso muito grande de impostos. E É Salomão. Batseba, né? Batseba o nome dela, né? Eu não sei, Batseba, eu acho que esse, eu acho não que é, sei, né? Acho que a norma estava certa, né? Eu não sei a é, pronúncia. É essa mesmo, esse É, nome estranho mesmo. é a pronúncia que eu não sei. Aí parece. é que ele trai, a primeira traição dele. É, Que trai com o amigo dele, que manda matar o amigo dele lá na batalha. é, Mandou para a batalha para ver. já sabia que ia morrer. É. Então é isso mesmo. Então é isso mesmo, Norma. Eu que não sei a pronúncia. Então, o Salomão coloca um imposto muito alto para o povo lá. E quando ele morre, o filho do Salomão vai tentar assumir, mas já tem um complô lá. E as tribos do norte se separam do sul. No sul fica Judá, Benjamim, acho que fica duas tribos. E os levitas não tinham tribo porque eram do templo, então eles não tinham tribo. E fica lá uns levitas lá. E o restante fica a Samaria, que é a parte mais rica, né, de Israel. Quando a gente vai ver, isso é a construção teológica.
quando a gente vai ver na história, os dois reinos sempre foram separados. E a Samaria sempre foi muito mais rica, militarmente, economicamente, tudo mais, do que os judeus. E quando tem a guerra, em 700 e pouco, 700 e alguma coisa aí, os judeus têm uma influência, um acordo com o Egito. Eles têm um acordo com o Egito para o Egito protegê-los. Aí vem, se eu não me engano, é a Síria que vem. Não estou lembrado quem é o outro país que vem invadindo. Aí o rei da Samaria fala para o rei da Judéia: olha só, cara, nós temos que nos unir para combater esse povo aí. Junto com o pessoal do Egito, aí talvez a gente consiga. Isso em 700 e pouco, né? Aí não, tudo bem, deixa com a gente. Mas só que a Judéia, por fora, faz um acordo com a Síria, a Síria, né? Síria, a Síria, dizendo que é amiguinho dela, que não vai se meter na briga, que ele pode brigar com a Samaria que está tranquilo. Bom, aí pronto, aí quando a Síria vem, toma tudo e pega 3/4 da Samaria e leva a locais diferentes, que era um hábito que ele tinha. E traz 3 povos diferentes e coloca na Samaria. Né? Então, ele mandou 3/4 embora e trouxe 3/4, só que 1/4 de um povo, 1/4 de outro, 3 povos diferentes. E dentro da Samaria, mas tinha que obedecer à religião da Samaria, no caso, a Javé. Aí, Ô, Nelson, Oi. desculpa, deixa eu te perguntar aqui. No caso, quando houve essa separação das tribos, não é? A Samaria seriam os judeus que aceitavam casar-se com não-judeus? Essa foi uma das causas dessa separação? Tá, vamos entender assim. A Judéia seria os judeus ortodoxos, digamos assim? Se você for olhar dentro da Bíblia, né, os israelitas não podiam casar com ninguém fora. Né? Porque a Judéia, quando a gente fala assim, judeu, a gente só se refere no segundo templo. Porque antes tem israelitas. Tá. Tá? Ou então vamos dizer o povo hebreu, né? Seria. Isso. Então, essa divisão foi por conta também disso? Não, Porque houve uma cisão, né? não. Antes, estava tudo amiguinho sob o comando de Salomão. Mas a descendência de Salomão foi um desastre. Aí, quando ele passa para o filho, aí os outros já não querem. O do norte já não aceita mais. Aí já começa a separação, porque a briga, os caras, não, também não quero ficar com esse povo do sul, não. Aí eles se separam. Mas, historicamente, sempre foi separados. Né? Os registros históricos mostram que eles eram separados. A Judéia era uma coisa e Samaria era outra. Mas todo mundo com adorações diferentes de Javé. Né? Aí eles vão dizer assim, o Javé da Judéia era um Javé proveniente do Egito. E o Javé do norte era um Javé mais, vamos dizer assim, agrícola, com influência de Baal. Né? Aí, então, essa construção deles é que vai ter a briga de qual a melhor forma de adorar a Javé. Que tem também, e que se vai aumentar muito quando esses 3 povos estranhos entram na Samaria e cada qual trazendo sua influência religiosa, mas disseram que tem que adorar Javé, cara, tudo bem. Pô. É igual a Umbanda adorando a Deus, a Jesus. Não, isso aqui é o Oxalá, mas é Jesus, tá?
Aí faz o sincretismo, né? Uhum. Com características, só o nome que é igual, né? Então, quando os samaritanos começam a fazer essas cultos, né? Que o pessoal do sul vai dizer que está errado. Quando a Síria vem, muitos dos samaritanos fogem para o sul, levando a influência desses deuses, desse culto a Javé, do jeito deles, que entra para o Reino do Sul. Aí começa a construção de um novo Deus, uma compreensão diferente. Isso a gente vai ver. Tem um livro chamado A História de Javé, né? Na próxima quinta-feira eu vou trazer aqui, deixar aqui para vocês verem. Então eu boto a foto lá no grupo. Como que essa ideia de Javé foi sendo construída ao longo desses períodos, sobre essas influências. E os samaritanos, eles têm um outro Messias, né? Eles esperavam um outro Messias. Eles só tinham a Torá como escritura. E tinha o templo próprio dele lá no Gerizim, né? Ele não acreditava no templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém, para ser feito, foi através de um golpe político que Davi deu. E eles têm lá o Tahet, parece, que é o nome do Messias dele. Por isso que Jesus fala com a mulher samaritana, lá na água, né? E a mulher samaritana dizendo que Jesus é o Messias é uma propaganda, né? Dizendo, poxa, até ela, que é samaritana e que espera um outro Messias, está reconhecendo Jesus, o Messias prometido. Aí ele fala assim para ela, você que é casado com 4 maridos, não é isso que tem? Esses 4 maridos não é que ela casou, morreu. Não, são esses que sofreu a influência de 4 povos na compreensão que ela tem de Deus. Então, ela traz essa influência. Então, ela é casada com 4 tipos de compreensão Então, de ela Deus. não era viúva. Então, ela não era viúva de 4. Não. É por essa influência que tinha de 4 povos. Morri, não sabia. Aí, e ela compreendendo que Jesus é o Messias, na fala evangélica, quer dizer que ela reconhece Jesus. Ora, se ela reconhece que é samaritano, então Jesus é o Messias prometido. Mas esses casamentos delas também, ela sofreu abusos, né? E ela foi deixando. E ela se unia a algum homem, porque a lei dizia que se a mulher não tivesse nenhum homem para usar o sobrenome, então ela era indigna, ela era impura praticamente. Sim, Ninguém falava com ela. mas esse que Jesus está se referindo, os maridos são esses povos e a forma como ela entendia a Deus. Porque ela Eu fala entendi, que mas eu quero dizer Sim, que cada um deles trazia uma representação de tirania, sim, entendi. de Tá, perfeito. descaso, ou seja, então assim, ela não conseguia se enquadrar. Teve um Perfeito. que ela de fato amou, que era como se fosse o primeiro, né, que era Aham. Era o da original. mesma origem. É, É, entendi. Perfeito, era perfeito. nesse sentido. É isso mesmo. Até clareou minhas ideias aqui. É isso mesmo. Muito bem. Então, eu não vou falar muito, não. É só para a gente ter uma ideia, né? A ideia, porque senão cada um desses aí é uma tese, né? Aí tem os piedosos. É um grupo de. Muitos desses grupos vão surgir durante a Guerra dos Macabeus. Então, no século II a.C., né? Ele sai da revolta dos Macabeus, que tinha uma grande fidelidade à lei, era aqueles ortodoxos lá, né? E que era contra as influências helenísticas. Ele não era um movimento assim bem organizado, né? Mas dizem que ele influenciou
a formação dos fariseus posteriormente. Aí, Eram irmãos, né? Os Não, macabeus os eram macabeus irmãos. eram irmãos, É, Aí tem os é fariseus. linda a história deles, mas é triste demais também. Um dos grupos mais influentes. Olha, os fariseus, a Bíblia, o Novo Testamento traz uma ideia errada sobre os fariseus. Por que errada? Porque tem um livro de uma tese de um camarada, e aqui eu boto o livro aqui, mas na hora que eu vou ver o livro aqui, ele não aparece na frente. Mas eu também coloco lá para vocês. É assim, principalmente em Mateus, né? Jesus, coloca na boca de Jesus tudo que é de ruim contra os fariseus. Mas os fariseus, ele era um grupo muito próximo do povo. Ele era separado, a palavra, né, da separação, quer dizer que eles se separaram desse movimento dos macabeus para ficarem próximos dos fariseus, do povo, para poder tentar ajudar o povo a compreender a lei. Tanto que eles eram conhecidos por explicar a lei, a Torá, para o povo, a população, que não sabia ler, que naquela época era muito difícil a pessoa saber ler. Então, e para isso, eles tinham a ideia de que para ser salvos, ele precisava de uma santidade pessoal, como todo mundo acha até hoje. Para ser salvo, alguém tem que ter uma compreensão do que é a pureza para si. Né? Então, essa ideia de pureza pessoal, de santidade, que eles vão chamar, é que fazia com que eles se separassem, porque eles queriam uma ideia de justiça e segundo os critérios que foi estabelecido pela lei, porque naquela época seguir Deus era seguir a Torá. A Torá, né, o radical dela lá, a compreensão de que era a Torá, era do arqueiro. O arqueiro é aquele que pega a flecha e direciona para o alvo. Então, a Torá é isso. É aquele que ensina a acertar o alvo através da lei. Então, se você seguisse a lei, você estaria salvo, porque você acertaria o alvo, que era a salvação. E os fariseus acreditavam nisso piamente. Eles tinham 613 mandamentos, que se seguisse os 613, estava salvo. Então, não tinha o que discutir. E eles procuravam seguir isso. Quando começa na época já atual de Jesus, depois de Cristo, quando cai o templo, cai também, todos esses grupos caem. E fica os fariseus que não entraram na briga e os cristãos que fugiram, ou os que ficaram não participaram da briga, da luta lá interna lá com os romanos e a guerra civil que teve. Só ficam os dois partidos. Acabou o templo. O que o povo vai fazer? Cadê a religião? Ora, os judeus, né, o fariseu e os seguidores de Jesus, que também são judeus, querem ser o representante oficial do novo judaísmo. Aí começa a disputa de qual tipo de compreensão da Torá vai ser agora a nova religião para substituir a do templo. E quem vai vencer são os fariseus, que vai surgir o judaísmo rabínico. Por isso que eles colocam essa briga toda na boca de Jesus contra os fariseus, dizendo que eles são hipócritas, que eles são isso, que eles são aquilo, mas porque eles queriam que a escola de Jesus fosse o representante oficial do novo, que eles chamam de judaísmo formativo. Nelson, Sim. Quem está falando? é verdade. Socorro. Fala, Socorro. É verdade que os fariseus eram os guardiões da fé? Sim, não só eles, como a forma como eles compreendiam, né? Agora eles tinham mais exigências que os outros. Certo.
Aí eles acreditavam, então, na Torá e começaram a fazer uma compreensão sobre o que seria a Torá, né? Então, eles vão escrever uma interpretação da Torá, que vai ser o nome dos escritos, daqui a pouco eu lembro. Eles também vão valorizar a santidade pessoal, acreditam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos. E Jesus estava muito próximo dos fariseus, e alguns dizem que Jesus era fariseu. Isso vai vir para o cristianismo. Muita coisa que Jesus fala é da escola de Hillel, que era um grande fariseu. Aí o saduceu. Nelson, Oi, o nome que você estava tentando lembrar é Talmud, Midrashim, é o Midrash. Midrashim, pronto. Esse Ou Midna, que são é três. a Mishnah, né? Tem a Mishnah, Isso. que é a interpretação que eles começam a fazer justamente para melhorar a compreensão da Torá, que era toda em... Deixa eu ver aqui. Tem o aramaico e o hebraico. É o hebraico, né? Que é o antigo, que era a escrita sacerdotal, que já não se sabia mais na época de Jesus. Só sabia o aramaico. Os sacerdotes, os saduceus, eles eram compostos pela classe de sacerdotes e aristocratas. Eles eram muito amiguinhos dos romanos. Então, tudo que o romano mandava, eles faziam, porque eles eram os responsáveis por manter o povo e fazer com que o povo seguisse as ordens de Roma. E não é fácil, não, porque o povo lá, nem o. Quando o Roma mandava um governador para lá, o cara sabia que era boca pobre, porque lá toda hora tinha revoltas. Então, eles negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos e espíritos. Os Guaranitas, né? Alguns dos essênios pode estar associado ou não. Podia ser eles, né? Então não se sabe exatamente quem era, se eram os essênios. Mas estava em Quarã, né? Pode ser que os essênios tenham fugido para Quarã também, durante as revoltas, né? As brigas. Aí ficou os guaranitas junto com escritos essênicos. E eles Quer tinham dizer que os essênios, que João Batista era essênio. Então, esses essênios, eles tiveram mais ou menos quanto tempo? mais ou menos uns 200 anos de existência. Ah, Então, e os essênios tinham duas figuras messiânicas, sacerdotal e real. Aí vai ter um livro na teoria da conspiração, vai dizer o seguinte, que o Messias sacerdotal era não, o real era o João Batista, e o sacerdotal era Jesus, porque os dois eram essênios. Isso é o que o pessoal fala na teoria da conspiração, né? Aí, quando morre o João Batista, Jesus assume os dois indevidamente, porque tinha que ter dois. Tinha que ter dois Messias, o rei e o sacerdote. E Jesus junta os dois em um. Pois bem, mas isso é a teoria da conspiração, né? E eles vão falar que ele estava se preparando para uma luta, né, os filhos da luz contra os filhos das trevas. E está tudo aí nos manuscritos do Mar Morto que revelaram muitas das coisas que não se sabia até então, em 1943, parece. Aí os essênios, que vão falar dos essênios, o Flávio Joséfo, Fílon de Alexandria e Plínio, o Velho. Vai dizer que viviam em comunidades separadas, num estilo de vida ascético, valorizava a pureza ritual, celibato, vida comunitária e compartilhamento de bens, né? Mas isso é o que o pessoal fala, não tem muito registro, não. Tinha as crenças apocalípticas e esperava o fim do tempo, vindo dos Messias, um sacerdotal e outro real, né? Vivia em áreas desérticas. Os Zelotes é mais antigo, eles se opunham ao domínio romano e buscavam a independência de Israel.
Era conhecido por seu fervor nacionalista e por usar violência para alcançar seus objetivos. Dizem que o Pedro era um zelota, né? Não sei. Tanto que na hora lá que Jesus vai preso, eu acho que é em João, né? Ele puxa uma espada e corta a orelha do cara, tal, aquele negócio todo. Sicários, né? Dentro dos zelotas tinha esses sicários, conhecidos por realizar assassinato político, inclusive dos judeus considerados colaboradores romanos. Então ele tinha esse sicário, era uma adaga, né? Sica. Ele se misturava na multidão, apunhalava o alvo deles e saía discretamente sem ninguém perceber. Os primeiros Ainda é um nome assassinos. usado até hoje, né? Os sicários. Eles que desenvolveram essas técnicas. Os terapeutas, que é descrito por Fílon, que vivia no Egito, ali naquela área ali, gostava da contemplação, oração e estudo das escrituras e também eram oradores. E os helênicos judaicos. Esses eram fortemente influenciados pela cultura grega, né? Incorporava elementos filosóficos e culturais gregos em sua interpretação do judaísmo. Filo de Alexandria é um exemplo de um judeu helênico que tentou harmonizar a filosofia grega com a teologia judaica. Então, a gente vê aqui por esses grupos, cada um com uma compreensão de como a salvação deveria vir através do Messias ou através do Apocalipse. E os mais agressivos, como os sicários, eles queriam acelerar os planos de Deus, né? Já que Deus está demorando, eu vou dar aqui um auxíliozinho para eles, né? Mas todos eles com compreensões diferentes, usando a Torá como referência, né? É o que a gente estava falando, que cada um interpretando, né? Tendo compreensões da fé dentro de um mesmo contexto religioso. Aí depois vão surgir os cristãos judaicos, né? Com a destruição do templo, né? Então, definitivamente, quando os fariseus assumem o comando do judaísmo formativo, os judeus expulsam os cristãos, né? Os cristãos, não, os seguidores de Jesus, e diz para ele: olha, ou você fica obedecendo essa nova compreensão, ou vocês são obrigados a se retirar. Então, eles se retiram, aí sim começa o cristianismo como independente do judaísmo. E os nazarenos é um subgrupo dentro dos cristãos judaicos que permaneceu mais próximo do judaísmo tradicional. Então, esse subgrupo, esses nazarenos usavam cabelo grande e tal, tudo mais, mas bem ortodoxos, vamos dizer assim, né? Então, eles acreditavam na Torá, achavam, ou seja, eles não eram cristãos, eles eram judeus, mas que achavam que o Jesus era o Messias judeu, como ele compreendia que deveria ser o Messias. E aquele irmão de Jesus, ou tomava conta lá, o Tiago, era dessa linha aí. É tanto que Paulo foi lá para convencer ele que os judeus, os novos, não precisavam ser judeus, né? Tinham que ser cristãos. Os apocalípticos geralmente não eram um grupo, era um estilo literário que algumas pessoas se identificavam, né? Então, quando se identificavam, formavam aqueles grupos, mas eles não eram uma seita em si, um movimento organizado. Eles que acreditavam naqueles estilos de literatura que apareceu Apocalipse, que pregava o fim do tempo. Aí o mais famoso é esse livro de Enoque. Os seguidores de João Batista, até hoje ainda tem, gente, os seguidores de João Batista. João Batista, ele pregava o arrependimento através da purificação, através do batismo. E ele está associado ao cristianismo porque, na história lá, dizem que Jesus era seguidor de João Batista.
por isso que Jesus se batiza, porque ele era seguidor de João Batista. E ele só começa a pregar quando João Batista morre. Lembrar aqui novamente, quando nós vamos falar de cristianismo primitivo, nós temos que nos abstrair da ideia de Jesus que nós temos hoje, né? Vamos nos lembrar que Jesus aqui é uma pessoa que está vivendo lá com eles, ninguém sabe quem ele é, né? Então vamos tirar da nossa mente tudo que a fé construiu em cima de Jesus. Aí esse Judas Galileu, ele liderou uma revolta contra os romanos em 6, né, depois de Cristo, e fundou um movimento que se opunha a pagar tributos. Aí quando tinha alguma coisa contra Roma e sobre pagar tributos, adquiria adeptos rapidamente, né? E ele pode ter influenciado os zelotes. Aí tem os carismáticos. Jesus, ele era, dentro do que a pessoa classifica, carismático e profeta itinerante. Porque Jesus não tinha lugar, ele ficava andando, né? Ele tinha esse carisma que ele atraía muita gente devido ao modo dele viver, e as curas e tudo mais, né? Mas alguns deles também viviam associados a revoltas. Os místicos, aí a gente vai encontrar aqui muitos outros aqui. Dizem que tinha, no texto lá do cara lá no vídeo, era 24, parece que eram de grupos que tinham. Mas isso é o que está registrado, né? Certamente deveria ter mais. Aí tem esses aqui, separatistas locais, e por aí vai. Muito bem. Concluindo, então, esse período lá da construção do segundo templo, 543 lá até 70 depois de Cristo, 500 anos, a gente encontra uma diversidade teológica muito grande. O sacerdócio se tornou independente do Estado e o muito tempo foi expandido, né? Criou-se um novo templo e os sacerdotes tomaram o poder. Então, por exemplo, Roma controlava a Judéia através dos sacerdotes. A crença em um Messias é a expectativa de um fim dos tempos, que é o Apocalipse. Formou-se o cânone da Bíblia hebraica, né? A Torá, não toda, mas a Torá, formou-se aqui pela necessidade que tinham de ter uma literatura sagrada para poder formar a identidade do povo. Aí tem a Septuaginta por uma exigência. A tradição diz que os 72 tradutores da Bíblia lá, que eram os hebreus, os judeus que foram traduzidos absolutamente iguais, né? Quando viram, usaram o mesmo tempo, quando olharam, era palavra por palavra, tudo igual, né? Mas era uma exigência dos judeus. Dizem que na Alexandria tinha 1 milhão de judeus e eles tinham a necessidade de fazer os cultos deles, né? Rituais e tudo mais, e não tinham a referência. Então, traduziram a Septuaginta por essa necessidade dos judeus que não falavam mais o hebraico. O templo se tornou central, né? Tudo vivia em torno do templo. Qualquer coisa que você fizesse tinha que ter esse aspecto religioso, de pureza, tinha os aspectos de pureza dos alimentos, a santidade de ser puro, né, nas ações, obedecer os 613 mandamentos que tinham. E a diáspora, faltou aqui, né? A diáspora judaica, que ajudou muito, contribuiu bastante para a difusão do conhecimento religioso dos judeus. E o contato com a cultura grega, que forçou os judeus a compreenderem
e a divulgarem a sua religião através do mundo grego. E aqui acabou. Onde agora, se vocês quiserem falar alguma coisa. Só que eu fui printando e aparecendo mais nome. Meu Deus, não acaba. Cada slide era um susto. Eu sempre achava que ia acabar naquele e tinha mais. Mas então 9h30 deu certinho o tempo. Não, mas mais grupos. Não é a questão do tempo, é que eu não imaginava que tivessem tantos grupos, com tantas peculiaridades. Sim, sim. Muitos detalhes. É uma religião já antiga, né? Cria necessariamente várias facções internas. Mas sim, gente, aí, gostaram? Façam as críticas boas e ruins, de preferência mais as boas do que as ruins, mas não se abstenham das ruins. Eu fiz um curso aí com a Norma Zélia aí. Pô, estou falando, espero ter falado tudo aí, Zélia. Dentro do Foi que ótimo. aprendemos. Tá bem esclarecedor, né? Tá dando para entender, tá bem esclarecedor. Não está muito aprofundado, não, porque o tema é muito amplo, né? Então, é muito superficial, mais para a gente entender mesmo, ter uma ideia, uma noção de como é que foi esse período. Tá certo, então? Há necessidade, Nelson. Oh. Nelson, há necessidade que se saiba, pelo menos o mínimo, sobre as histórias, sobre as religiões, porque, na verdade, ninguém para fazer isso. E foi um momento muito propício esse que você propôs. Muito obrigada. Eu que agradeço. Massagear o ego é boa, né? Mas é necessário mesmo. E até porque nem todo mundo também tem o hábito da história, nem da Bíblia, né? Às vezes a gente se apega só a um evangelho e aí fica difícil do entendimento. Então, quando você vai trazendo essas ideias, vai atiçando a curiosidade e despertando o interesse em querer saber um pouco mais. Então, isso é maravilhoso. Bom, obrigado. Porque é história, né? Não deixa de ser história, né? Então, a gente tem que pesquisar que a religião vai surgindo através da história, né? Tudo que é contado é uma história verídica, né? Essa parte aí, história bem construída, e é difícil de a gente entender, que eram muito povos naquela época, e a gente confunde muito eles. Mas de Roma para cá, eu consigo pegar. Antes de Roma é complicado, mas de Roma para cá a gente consegue segurar um pouquinho pelo cabeça. Verdade. Depois de Roma só tem o Islã que toma conta. É verdade, é verdade. Tá certo, então, gente. Então tá, gente. Então, obrigado aí por tudo. Valeu. Na próxima terça-feira. Obrigada Se também. quiserem colocar alguma coisa lá no grupo, coloquem também. Então, tudo certo. Valeu, Nelson. Show de bola aí hoje. Show. Beleza. Obrigada. Valeu. Boa noite. Obrigada, Nelson. Boa noite. Boa noite, pessoal.